Salmos capítulo 23, versículo 1 está escrito: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Hoje eu quero compartilhar com você algumas promessas contidas nesse salmo, que é um dos mais conhecidos e mencionados da Bíblia, o Salmo 23. Davi era um pastor de ovelhas e esse ofício o ajudou a entender a maneira como Deus cuida de nós. Davi certamente observou o trabalho de pastorear ovelhas e viu em cada detalhe algo que ele poderia associar ao cuidado de Deus conosco. Antes de continuar, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe essa mensagem com os seus contatos. Caso você queira, você também pode se tornar membro do canal. Fazendo isso, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e assim vai apoiar o nosso ministério. É interessante observarmos que, quando está escrito que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, isso não significa que nós estamos livres de passar pelas lutas e pelas provas. Porém, para cada dificuldade que nós enfrentarmos nessa vida, nós teremos a presença de Deus conosco. E o Senhor nos ajudará a vencermos todas as batalhas que tivermos que travar. Eu quero falar sobre as provisões que recebemos de Deus quando Ele é o nosso pastor. A primeira delas fala de deitar em verdes pastos. As ovelhas se deitam quando estão satisfeitas. Nós temos satisfação em Deus. Salmos capítulo 1 diz que podemos ter prazer na lei do Senhor. Na região da Palestina, os pastos ficavam belos e verdejantes depois do período das chuvas, mas durante o resto do ano, os pastos ficavam secos, dificultando o pastoreio do rebanho. Quando somos apacentados por Deus, podemos nos deitar tranquilos, sem medo, pois Deus está cuidando de nós. Mesmo diante do caos, das crises, da pandemia, podemos contar com o amor de Deus e a presença dele traz satisfação à nossa alma. A segunda verdade fala de nos guiar às águas tranquilas ou às águas de descanso. Significa que não vai nos faltar direção e orientação. A nossa tendência é nos dirigirmos às águas turbulentas da vida, através das escolhas que nós fazemos, que são baseadas naquilo que achamos, e muitas vezes não são escolhas corretas. Mas Deus nos direciona para as águas de descanso. O pastor não nos força a andarmos pelo caminho, mas ele nos orienta a irmos na melhor direção. Salmos 119 diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz que ilumina o nosso caminho. A terceira verdade contida nesse salmo está no versículo 3. Refrigera a minha alma. Significa que não vai nos faltar restauração. Deus está sempre nos renovando, trazendo frescor à nossa vida. Essa renovação, ela é necessária, pois muitas vezes estamos tão enfadados, tão desanimados com tudo, mas o Espírito Santo nos faz andar em novidade de vida. Paulo escreveu aos Efésios que era necessário que o coração e a mente deles fossem completamente renovados. A terceira promessa que eu quero mencionar nesse salmo está no verso 3. Guia-me pelas veredas da justiça. Significa que não vai nos faltar instrução. Veredas da justiça fala de caminhos planos. E nós só podemos andar de acordo com a vontade de Deus se formos orientados. Jesus disse que felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Quando somos pastoreados por Deus, vamos andar por um caminho justo, fazendo o que é realmente bom e reto aos olhos do Senhor. Davi continua falando do cuidado e da provisão de Deus.
E no versículo 4 ele diz que não vai nos faltar coragem, mesmo diante da morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Repare que não diz que nós estaremos livres de enfrentar situações desesperadoras, como os perigos de morte, mas nesses momentos nós receberemos a coragem da parte de Deus. Nesse tempo em que nós ouvimos tantos relatos de enfermidades e de pessoas que lutam contra a morte, eu e você seremos capacitados por Deus se tivermos que enfrentar essas situações. Jesus venceu a morte, portanto, nós não devemos ter medo dela. O verso 4 também nos revela a próxima verdade contida nessa passagem. O salmista diz: porque tu estás comigo, não nos faltará a presença do Espírito Santo. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é Deus conosco. Ele está presente nos bons e nos maus momentos. Essa é uma das grandes motivações que nós temos. Nós não servimos a um Deus distante, mas a um Deus que está presente na nossa vida, que está dentro de nós. Nos momentos de angústia, Deus nos consola e nos conforta. O verso 5 começa falando de uma mesa que o Senhor prepara para nós, na presença dos nossos inimigos. Mesa fala de fartura, de comunhão, de provisão, de sustento. O Senhor é aquele que conhece as nossas necessidades e mesmo diante dos inimigos, Ele é capaz de preparar uma mesa para nós. E quando o rei fala que o Senhor unge a sua cabeça com óleo, significa que não vai faltar a unção de Deus na nossa vida. Eclesiastes capítulo 9, verso 8 diz que em todo o tempo sejam alvas as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Assim como o pastor derramava óleo para curar as ovelhas, a unção de Deus é derramada sobre nós para curar as nossas feridas emocionais e espirituais. E para terminar, Davi diz: certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Não nos faltará a graça de Deus. Você é alvo do amor incondicional de Deus. Quando as ovelhas se desviam, os pastores as trazem de volta. Quando nós desaceleramos, quando nós nos cansamos, o bom pastor, que é o próprio Deus, nos faz caminhar novamente. Ele nos estimula e é com bondade e misericórdia que Ele faz isso. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Deus, reconhecemos que somos suas ovelhas e que o Senhor é o nosso pastor. Por isso, diante dessa palavra, nós tomamos posse de todas as promessas de cuidado, de proteção e de provisão contidas na sua palavra. Que cada pessoa que for alcançada por essa mensagem, Pai, receba o seu amor e o seu perdão e possa se entregar verdadeiramente a Ti. A Tua palavra diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas e cada um se desviava pelo seu caminho. Eu coloco diante do Senhor aquele que está nesse momento fora do Teu aprisco, que não se sente cuidado e amparado pelo Senhor. Se ele ouviu essa palavra, Deus, que ele possa tomar posse dela e se sentir amparado, seguro e coberto pela Tua unção e pelo Teu perdão, pelo Teu amor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e torne-se membro do canal para apoiar esse ministério. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.